A imagem do Brasil e o contorcionismo de Lula nos Estados Unidos. Começa agora JBR News. Olá, você que nos assiste diariamente nessa análise que fazemos aqui diretamente de Brasília para vocês, para entenderem um pouco desse universo que a política nos traz. Afinal de contas, é a política que toma decisões que afetam a vida de todos nós. E quando eu falo em nós, normalmente eu estou aqui acompanhado do meu parceiro jornalista Rodolfo Lau, que hoje, por uma questão pessoal, teve que se ausentar, mas amanhã estará de volta. E eu trouxe para vocês um tema que hoje é a notícia mais importante do Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está na ONU naquele momento que é uma tradição já da abertura da Assembleia das Nações Unidas, que ter sempre o presidente da República do Brasil fazendo o discurso de abertura. Lula, então, que já viveu isso em 2 outros mandatos, agora no seu 3º mandato, abre a Assembleia da ONU. É sempre um discurso muito aguardado. Vários temas estão sendo colocados para esse discurso de Lula, que inclusive está começando neste momento que estamos fazendo essa gravação. Os assuntos que virão desse discurso serão fartamente discutidos, analisados, e vocês todos terão acesso a eles assim que termine o discurso, que está previsto para durar cerca de 40 a 45 minutos, diferentemente daquele discurso de anteontem, onde o presidente teve o microfone cortado, porque eram apenas 5 minutos de fala. Neste momento, nesta abertura, não há limite de tempo. Os chefes de Estado, os presidentes da República podem falar o tempo que eles quiserem. E se vocês que são também da minha idade lembrarem, no passado, quando existia ainda o presidente de Cuba, Fidel Castro, os discursos às vezes levavam 2 horas. Mas não é o caso desse de hoje. O que interessa para nós nessa análise não é nem o que Lula vai falar no seu discurso, porque os pontos realmente já estão sendo avaliados e colocados, inclusive antes do discurso começar, por apurações dos jornalistas. Mas eu trago para vocês uma apuração que eu fiz com fontes que, inclusive, estão acompanhando o presidente nessa viagem aos Estados Unidos, na cidade de Nova York. O que, de fato, está motivando o presidente nessa ida. E não é à toa que eu chamei de contorcionismo o que Lula tem que fazer, porque ele tem que se posicionar em cima de um objetivo muito claro. Lula tem um objetivo agora, com esta viagem aos Estados Unidos, de resgatar em definitivo a sua biografia. Lembrando que o presidente batalhou e voltou à presidência da República, que ele já tinha no seu passado recente algo que lhe colocou um vexame nacional, podemos dizer assim, porque ele teve preso por um período, foi acusado, foi de certa maneira hostilizado nas ruas, o Brasil se tornou polarizado, se dividiu em 2 lideranças e ele, ao voltar para a presidência da República, de alguma maneira, ele limpa essa parte do passado da sua biografia. Só que isso não é o bastante. Ele também não quer deixar esse 3º mandato mal visto pela população. Ele quer, no mínimo, voltar a ser aquele Lula que teve reconhecimento público no final do seu 2º mandato, ou pelo menos sair deste 3º mandato, que é o que tudo indica. Também por informações que são próximas ao presidente, deverá de fato ser o seu último mandato. Mas isso não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é o que está motivando o presidente na sua viagem aos Estados Unidos, ou seja, resgatar de fato a sua biografia como um líder importante. Ele quer que o Brasil volte a ser um protagonista nas discussões mundiais. Mas ele também está focado no que ele precisa entregar internamente para justamente o eleitor brasileiro. E isso vem com relação à economia. Por isso essa viagem está dividida em 2 focos fundamentais. O posicionamento do Brasil com relação à defesa do meio ambiente, a questão climática. Isso não é à toa. Primeiro porque o Brasil, de fato, é um país respeitado internacionalmente e conhecido pela sua diversidade, pelo seu meio ambiente e, ultimamente, em especial nas últimas semanas, visto e reconhecido no mundo como um país que tem deixado muito do seu meio ambiente ser destruído, em especial pelas queimadas. Mas lembrando que até pouco tempo atrás, alguns meses, foram as águas que praticamente destruíram o Rio Grande do Sul. Portanto, a questão climática, os adventos que vêm com toda essa mudança do clima do planeta é uma preocupação
fundamental de Lula nesse discurso da ONU e no seu posicionamento nos Estados Unidos. Mas não é só pela questão da defesa do meio ambiente, é porque isso gera economia, gera riqueza. Lula se posiciona como defensor do meio ambiente, ao mesmo tempo que ele atrai investidores para o Brasil. Ele sabe que é fundamental hoje para ele fazer as entregas que estão comprometidas do ponto de vista interno à economia forte. E um dos pontos dessa economia forte passa por dois mecanismos: dinheiro vindo de fora para o Brasil e o Brasil ser visto lá fora como um país importante para ser investido. E não é à toa que justamente ontem o presidente Lula, junto do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu fazer algo inédito. Ele resolveu visitar as agências chamadas de risco. Aquelas agências famosas que dão notas, classificam os países como países bons para se investir ou ruins para se investir. E a preocupação de Lula ao ir às agências de risco em Nova York, a grande parte delas está sediada naquela cidade, ou se não está sediada tem representantes importantes lá, foi justamente demonstrar o que o Brasil está fazendo e mais do que isso. Saber se as agências de risco darão um grau de investimento, o famoso grau de investimento que o Brasil nunca tinha tido antes, mas obteve no mandato de Lula no passado. E ele quer novamente sair do governo brasileiro com este grau de investimento no país. Ou seja, falando que é o presidente que não somente resolveu os problemas do passado recente, mas que deixou o Brasil preparado para receber grandes investimentos e para crescer. E isso passa por questões, inclusive, particulares da história do próprio Lula. Também ontem, o presidente Lula fez questão de se encontrar com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. E o encontro, que claro, foi divulgado publicamente como uma conversa tratando da Europa como um todo, inclusive da questão que preocupa muito Lula, que é a guerra entre a Ucrânia e também a Rússia, teve um pano de fundo, que esse é um bastidor que vocês não tiveram ainda. Uma das conversas que Lula teve com Olaf Scholz foi uma preocupação que toca diretamente também a biografia de Lula. Por isso, essa preocupação e esse foco na viagem aos Estados Unidos, que é justamente a questão da fábrica da Volkswagen no Brasil. A Volkswagen é uma empresa que está no Brasil desde a época que o ex-presidente e que fez justamente grande parte do desenvolvimento brasileiro, inclusive a cidade de Brasília, que é a capital da República, que era Juscelino Kubitschek, que foi trazer a montadora alemã para o Brasil. Desde então, a Volkswagen está no Brasil produzindo carros, mas ela tomou uma decisão. Ela quer deixar o Brasil, quer fechar suas fábricas. Imagina para Lula, que tem uma história justamente do sindicalismo de São Paulo, ele tem dentro da sua biografia grande parte de lutas em greves históricas, inclusive protegendo funcionários da própria Volkswagen. Ele não quer que no seu governo a sua biografia seja manchada por uma notícia que diz que no governo Lula a Volkswagen deixou o Brasil. Então ele também usou da relação política para tentar, junto com o chanceler alemão, um atraso dessa saída da Volkswagen. Ou seja, no fundo, Lula está preocupado com a sua biografia. Ele quer novamente que o Brasil tenha protagonismo, que o Brasil seja ouvido, que o Brasil receba investimentos internacionais, que o Brasil seja visto como um país que protege o seu meio ambiente e está preocupado com o clima do planeta, e um país que tem grau de investimento que atrai justamente esse dinheiro internacional. Então tudo isso está na agenda do presidente Lula nesta viagem aos Estados Unidos. É uma preocupação de resgate justamente da sua biografia, até porque ele sabe que ao voltar para o Brasil, ele vai ter um Congresso Nacional que possivelmente após as eleições municipais será mais hostil do que tem sido e cobrará mais caro para entregar o que tem entregue. Portanto, Lula precisa estar fortalecido internacionalmente, precisa fazer com que a economia volte a crescer, precisa fazer com que o mundo comece a investir novamente no Brasil. É a única maneira dele ter força internamente, força política, para reverter justamente essa imagem que foi muito desgastada até ele chegar na presidência, mas que corre o risco de ser mais desgastada nesta terceira presidência de Lula, se ele não fizer uma mudança que é o que interessa, inclusive nessa viagem aos Estados Unidos. O protagonismo brasileiro, a imagem do Brasil como um país que é visto e ouvido lá fora e o mais importante, um país que tem a atenção dos investidores, que recebe dinheiro, que é bem visto pelas agências de risco e, claro, naquela questão peculiar e também particular, que fábricas importantes como a Volkswagen não saiam do Brasil, pelo menos no momento
que o presidente Lula exerce a presidência da República. Então isso é o que está por trás. Agora o discurso a gente verá logo mais, porque, claro, toda a imprensa nacional e também internacional vai colocar os pontos discutidos, que são, entre eles, a questão da economia, o clima e muito mais. Mas o que motiva essa viagem é o que nós aqui acabamos de dizer, é a biografia, ou realmente uma mudança do posicionamento do Brasil, que impõe ao presidente, claro, muito contorcionismo, seja internamente ou externamente. Agradecemos a sua audiência nesse dia e lembramos, amanhã Rodolfo Lago estará aqui e eu tenho que fazer o que ele faz todos os dias. Pedir a vocês que, se gostaram deste conteúdo, curtam, compartilhem, acessem imagemecredibilidade.com e nos aguarde para novas análises amanhã. Muito obrigado.